e sempre que assim seja. Ellen. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite para todos. Aqui da internet e também os que se encontram aqui presentes na nossa reunião presencial, né? Que Jesus abençoe a todos, que a nossa reunião possa transcorrer naquele clima de harmonia, de paz, de entendimento e de fraternidade. E que nós todos aqui, encarnados e desencarnados, os benfeitores que já estão presentes no nosso trabalho da noite, possam abençoar a todos, né, encarnados e desencarnados, e em especial, como disse a nossa amiga, todos os nomes que se encontram aqui no livro de preces, no caderno de oração, tá? Então, estamos aqui, os espíritos já sabem, né, frente e verso, isso aí não é problema para eles, né? Quem que vai me auxiliar hoje? Você? Se puder sentar mais para cá. Gente, então nós estamos dando sequência ao capítulo 3 do livro Nosso Lar, né? Que é a obra de André Luiz, psicografada pelo querido médium Francisco Cândido Xavier, que é de uma grandeza extraordinária, as revelações que esse espírito trouxe para nós a respeito da vida no plano espiritual, descortinando para nós a realidade da imortalidade da alma ou da sobrevivência do espírito após a desencarnação, né, após a morte do corpo físico, mostrando que a nossa vida aqui é passageira, que nós estamos aqui de passagem e é breve. Então, certamente voltaremos, né, para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente, como diz o livro dos espíritos, né? Na questão 7.6, né? Que sucede o espírito após a desencarnação? Volta a ser espírito, ou isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então a nossa vida original, primitiva, é a vida do plano espiritual. Aqui é breve, é passageiro, nós estamos de viagem e nós não vamos levar nada dessa vida. Só as conquistas morais e intelectuais que aqui o fizemos. A quantidade de benefícios, quantas pessoas nós podemos socorrer, ajudar, dar a mão, né? Dar uma mensagem, uma palavra amiga, isso é o que nós certamente levaremos e isso é o que vai contar para nós no mundo espiritual. Então, o André Luiz veio falar da sua experiência pessoal, né, de quando ele desencarnou, quando ele saiu da Terra, quando ele chegou, abriu os olhos no mundo dos espíritos, no além-túmulo, o que ele encontrou lá. Então, ele vem relatando toda a sua experiência. E esse capítulo 3º, que é o da oração coletiva, né, nós já vimos nos capítulos anteriores, que ele ficou 8 anos nas zonas inferiores, né? Ou seja, no umbral, 8 anos consecutivos no umbral, até o dia que ele foi socorrido, até o dia que as energias dele esgotou-se por completo, que ele já não tinha forças nem para levantar. E aí então ele rogou ao Pai, pediu a Deus, e naquele momento ele foi visitado pelo benfeitor Clarencio. Aliás, ele sempre foi visitado pelos benfeitores, mas ele não dava abertura. Então, naquele momento, a hora que ele lembrou que deveria existir um Pai, um Deus, porque ele passou pela Terra, né, muito vinculado à vida material, exclusivamente. Então, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade humana não fez com que ele despertasse para as questões espirituais. Então, quando ele despertou para isso no umbral, que ele faz a prece e roga a Deus, quando ele não tinha mais energias nenhuma, né? As roupas já tinham se rompido e ele já estava numa situação muito delicada no plano espiritual, porque o perispírito, nós vamos ver que ele tem propriedades, né? Depois nós vamos estudar especificamente o perispírito, ver as situações desse corpo do espírito,
porque o corpo físico perece, né? O corpo físico morre, mas nós voltamos ao plano espiritual com o perispírito, que é o corpo que nos permite a individualização no plano espiritual. Então, nesse momento, ele pede e ele é amparado. Ele é socorrido pelo benfeitor Clarencio e tinha ali 2 companheiros, né? 2 ajudantes, e ali mesmo foi improvisado uma maca, né? Com alvos lençóis, e ele então foi encaminhado, foi conduzido para nosso lar. E o capítulo 3º inicia-se dessa forma, com a chegada deles ao grande muro, né? Alguém já deve ter visto o filme, ou melhor, lido o livro com detalhes, né? Então ele chega até as grandes muralhas, onde tinha um muro de enormes proporções. E ali naquele muro, o Clarencio vinha conduzindo com um cajado de substância luminosa, diz o livro, e ele então toca em determinado ponto desta muralha, né? E ali ele, apesar do esgotamento e das energias já estarem praticamente zeradas, ele veio observando para narrar para nós, né? Então ele conta que os muros eram cercados, eram cobertos de flores, né? Cobertos de trepadeiras graciosas. Então, com detalhes, ele vem contando para nós. E eles, então, Clarencio toca num determinado ponto e grande porta se faz naqueles muros e eles adentram a colônia Nosso Lar. Então, o André Luiz já vem observando, né? Mesmo acamado, muito fraco, ele veio observando que, naquele momento, ele observou uma claridade muito branda, como se fosse um entardecer de primavera. É assim que ele fala. Ou seja, ele foi socorrido à tarde, à tardinha. Então o sol já estava brando. E ele conta que essa claridade do sol foi envolvendo todas as coisas. E no caminhar, adentrando-se pela colônia, né? Enquanto eles avançavam, né? Ele foi observando construções graciosas, construções muito bonitas, e todas com um belo jardim à sua frente. Então, por aí a gente já vai tendo a ideia de como são as colônias, como que são o plano espiritual, que, aliás, é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, sabia? O plano espiritual é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, onde o André Luiz vem revelando essa colônia. E nós temos só a colônia Nosso Lar? O que vocês acham? Não. Nós temos N colônias, várias colônias. Todos os países têm suas colônias. E as grandes cidades também. E no decorrer do livro nós vamos ver que Nosso Lar, ela fica sobre o estado do Rio de Janeiro. Porque o André Luiz era do Rio de Janeiro. Morava no Rio de Janeiro, né? E aí, então, nós vamos ver que ele foi levado para a colônia do Nosso Lar. Então, existem inúmeras colônias semelhantes a essa, né? Tem algumas diferenças? Tem, mas, no geral, é a mesma coisa. E o plano físico, as nossas cidades, são cópias imperfeitas do plano espiritual. E nós vamos ver aqui em detalhes o porquê disso, né? Porque ali, então, ele foi conduzido até um hospital. Eles chegaram a um hospital da colônia Nosso Lar. E ali, então, logo na entrada, na porta do hospital, ao comando de Clarencio, o seu benfeitor que o socorreu, Clarencio, né, chama 2 enfermeiros, 2 auxiliares lá, e eles então vêm socorrê-lo e o coloca num leito de emergência, assim está escrito no livro. E foi então onde o Clarencio dá as recomendações e pede para conduzir o tutelado ao pavilhão da direita. Entendido?
Olha o carinho, olha a dedicação desses espíritos. E o André Luiz, então, muito grato, ele olha para o Clarencio com a sensação de muito obrigado, de agradecimento, só do olhar de gratidão. E o Clarencio falou assim, olha, amanhã de manhã eu voltarei a vê-lo. Guardem-no no pavilhão da direita. E agora, gente, ele vai mostrar para nós, em detalhes, como é que foi o tratamento dele neste hospital. Isso é importante? É, porque ele está revelando para nós a vida no plano espiritual. Então ele foi socorrido e levado para um hospital. E aí ele fala que ele foi colocado num leito, né, num quarto, num aposento de amplas proporções. O que significa isso, gente? Foi colocado num quarto de hospital bem grande. Então ele vem narrando como que é isso. E fala que ricamente mobilado. Ou seja, ricamente mobiliado. As mobílias, né? Está aparecendo no nosso hospital aqui, não está? O que vocês acham? Não está aparecendo? As nossas enfermarias de amplas proporções, ricamente mobiliado. O hospital aqui agora está muito bom. Oh, que beleza! Está vendo? A tendência. Ai, que maravilha! Que maravilha! Quem dera se todos fossem assim. Ela está muito ruim, agora está muito bom. A tendência é melhorar mesmo. Porque como o plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual, a tendência, indo agora para o mundo de regeneração, são as coisas melhorarem. Né? Diz que para melhorar tem que piorar, né? O povo fala, tem esse ditado antigo, né? Então, o que acontece? Tudo tende a melhorar mesmo. E isso é uma coisa positiva, né? E então ele vem citando e fala que foi colocado num leito muito acolhedor. E os enfermeiros, com todo carinho, com toda a atenção. Aí ele pergunta para um dos dois, ele pergunta para os enfermeiros, os dois, né? Onde que ele estava? Do que ele tratava aquilo ali? Então o enfermeiro vai falar que nós estamos numa esfera vizinha da Terra. Aí vem comentando a respeito da colônia nosso lar. Deu as primeiras explicações para ele e explicou o seguinte, que o nosso sol que nos ilumina, porque ele observou pelas frestas da janela desse quarto aconchegante de hospital, os raios de sol. Ele observou os raios de sol entrando. E sem perguntar, o enfermeiro já lhe disse que o sol que nos vivifica é o mesmo que vivificava na terra. Olha para vocês verem, dando já para nós explicações a respeito dessa maravilha que é o nosso sol. Então, primeiramente, nós vamos estudar essas palavras que nós estamos falando aqui. Então, nós não ficamos apenas no livro Nosso Lar, porque essa obra é extremamente profunda. Então, antes de chegarmos na oração coletiva, porque ele vai participar de uma oração coletiva nesse capítulo. Aí, depois disso, que ele fala do sol, vai ser servido um caldo restaurador, com água muito fresca. Tem alimentação no plano espiritual? Os espíritos precisam se alimentar? Depende, né? Depende. Oi? Pode falar. Ele está tão ponto, sim, né? Depende, né? Da situação do espírito. É, exatamente. Agora, imagine, os espíritos muito elevados, eles precisam de alimentar? Não precisam. Eles precisam de dormir? Não precisam. Está escrito aqui no livro dos Espíritos. Então, nós estamos aqui para estudar, para entender essas coisas, né? Então, quanto mais preso ao plano físico, mais necessidades. Tem um capítulo aqui no livro dos Espíritos que fala sensações e percepções e sofrimento dos espíritos. Isso tudo nós temos que estudar, para a gente poder compreender, porque o nosso estudo é aprofundado. Então, nós vamos ter que buscar referência. Então,
serviram para ele caldo reconfortante com água muito fresca, que ele não sabe o que era aquilo, que as energias dele foi restabelecendo, como se fosse imediatamente. Por que será? Por que aqui a gente toma um antibiótico hoje, demora 4, 5 dias para a gente se aprumar? E a dele foi quase que instantaneamente. Nós temos que nos preocupar com isso, para saber o que é, não é? Porque no mundo dos espíritos, nós não estamos mais com a matéria densa, o corpo físico, que tem as necessidades fisiológicas, os 5 sentidos, já o perispírito, que é o corpo do espírito, né? Quando nós estamos encarnados, nós temos ele também, porque ele que liga ao corpo físico, né? Então, ele é aquele corpo semimaterial, porque também é matéria, mas matéria em outro estado, porque tudo isso que nós estamos falando de quarto, de mobília, de flores belas, de jardins maravilhosos, de edificações esplendorosas das colônias, isso é matéria, é o fluido cósmico universal, matéria, porque Deus criou o espírito e Deus criou a matéria. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Há então 2 elementos gerais no universo? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos responderam que sim, que há o elemento material, como há o elemento espiritual. Que Deus criou a matéria e Deus criou o espírito. Então existem 2 elementos gerais no universo, espírito e matéria. Elemento material e o elemento espiritual. São coisas diferentes. O elemento espiritual é o princípio inteligente do universo, é o espírito e a matéria, né? Nós precisamos da matéria para implementar a nossa evolução. Para isso nós encarnamos no plano físico. Então, o corpo que nós nos locomovemos e que permite a nossa individualização no mundo dos espíritos é o perispírito, que é de natureza semimaterial, que é de uma matéria plasticizante. Então, as percepções que nós vamos ver aqui, que ele vai falar das percepções visuais, está escrito aqui no capítulo 3, que as percepções visuais no mundo dos espíritos, elas são muito mais ricas. Então, tudo é mais intenso no plano espiritual. O sol é mais rico ainda, apesar de ser o mesmo. É porque a matéria do plano espiritual, que também vem do fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, não preocupe se não entender agora. Então, tudo dimana do fluido cósmico universal. Tanto a matéria do plano físico, como a matéria do mundo espiritual. Então, lá eles têm edificações. Então, ele vem narrando as situações do lado de lá. Ele vem narrando do que ele sentia. Quando ele estava no umbral, ele não sentia sede, ele não sentia fome, e ele sabia que ele tinha morrido. Porque ele lembra dos últimos momentos do hospital, do câncer que ele teve no intestino, da cirurgia que ele passou, conta em detalhes. E foi chamado de suicida. Ele estava sem entender nada. Porque ele não tinha as noções que nós estamos tendo agora. Então ele trouxe para nós essas revelações, através da experiência pessoal dele, do que ele passou, para que nós pudéssemos conhecer. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Então ele veio consolar, porque veio explicar todas as coisas. De onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. Porque a vida é breve, é passageira. Então, como eu estava dizendo na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, há 2 elementos gerais, espírito e matéria. E acima de tudo, quem?
Deus, o Pai Criador, formando a Trindade universal. Deus, Espírito e matéria constitui tudo o que existe. O que não é espírito é matéria. Então nós temos matéria em várias dimensões. E aí nós temos que estudar o fluido cósmico universal, porque a oração ela vai se dar pelos pensamentos. Que nós vamos olhar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que as nossas preces são ouvidas, que as nossas orações chegam, e aqui tem um capítulo que chama Pedi e Obtereis, e que tem um item que fala da ação da prece. Como que se dá essa ação? Como que os pensamentos que provêm dos nossos sentimentos chegam até o fluido cósmico universal, movimenta-se e chega até o objetivo da prece. Então é assim que é explicado, é assim que nós vamos compreender, através dessa obra maravilhosa, que é a obra de Allan Kardec, né? O Pentateuco do Allan Kardec. Então nós trouxemos aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, o livro O Consolador, o Consolador de Emmanuel, né? Tem também Pensamento e Vida e Sinal Verde. Vamos ver se nós vamos dar conta disso tudo aqui, né? Nesse capítulo. Então, foi servido para ele o caldo com a água, e aí então um dos auxiliares falaram do sol, da magnificência desse astro, e de que dos benefícios, como assim, como se fosse Deus irradiando para nós. E o André Luiz fala assim: meu Deus, como que quando eu estive na Terra, eu nunca parei para observar o sol. Sabia que tem gente que passa uma vida inteira sem enxergar? Aí ele fala assim: eu passei séculos como cego. Por isso que nós vamos fazer aqui hoje também a cura dos cegos. É o que está escrito aqui no capítulo 3. Alguém leu o capítulo antes de vir? Por acaso? Seria interessante. Porque na hora que eu estiver falando, vocês conectam. Então, o que acontece? Ele se sentiu como um cego, que nunca tinha olhado para apreciar a grandeza do sol. E nós vamos ver, né? Já tem livros mais para frente que falam das curas através da energia do sol, na água pura, fluidificada. Quantos elementos são colocados nessa água para beneficiar o nosso perispírito, que automaticamente reflete no corpo físico, através da magnetização, assim como o passe na cabine. Então é importantíssimo conhecer, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, gente, ele vem falando do sol. E aí nós vamos ver aqui, você pode ler para mim, meu filho? Claro. Ler aqui. Emmanuel, você lê o livro, Chico Xavier e aqui, ó, esse que fala aqui sobre o sol. Desse é esse mesmo, olha aí. Aqui tem uma música aqui que fala o exemplo do sol. Depois nós vamos Depois cantar nós ela. vamos cantar. Do sol? Dá licença, deixa eu ver se é aí mesmo. A pergunta número 10, desculpa, eu já lembrei. Tá, Questão número 10, livro O Consolador. Porque esse livro é perguntas e respostas também. Então, foi um grupo de estudiosos, né, que uniu-se ao Chico Xavier na época, fizeram as perguntas. Quem que vai responder? Emmanuel. Então, Emmanuel vai responder. Leia a pergunta e a resposta. Livro O Consolador, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Questão 10. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando as suas forças? O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias. Todos os seres, presta atenção, como todos os
Repete aí, por favor. Todos os seres. Seres e o que mais? Como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida. Tá vendo, gente? Todos os seres recebem essa energia. Recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos que a sede do sistema envia à sua família de mundos. Que é a sede do sistema. Sistema solar. Entendeu? Então, os 9 planetas do nosso Sol, porque existem vários sistemas, né, solares, né? Então, todos os planetas recebem a chuva de átomos vindo do Sol, que é a renovação da vida, não é isso? Pode continuar? Que a sede do sistema envia à sua família de mundos, equilibrados na sua atração dentro do infinito. Tá bom. Aí já tá bom. Agora aqui você lê aqui também. Chuvas de átomos que vêm do Sol. Quem está falando isso é a autoridade. É o Emmanuel. Não sou eu, não. Agora aqui nós vamos ver no Livro dos Espíritos a pergunta. Você só vai ler a pergunta e o comentário do Allan Kardec. Você vai daqui até aqui, tá? Bem alto para o pessoal escutar. Só vai falar do pergunta e Sol comentário. também. Nós vamos ver nessa pergunta que o Sol é aonde se reúnem os espíritos superiores que irradiam os seus pensamentos através de espíritos não tão elevados e que chegam até nós. Como que se dá essa... Porque Deus opera através dos seus filhos, né? Então, os filhos de Deus, que somos nós, é que vamos operar. Deus não vai tirar a oportunidade nossa de poder trabalhar. Olha que bênção. São os co-criadores em plano maior do livro Evolução em 2 Mundos. Questão Presta atenção, gente. Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Um minutinho. Vocês já estudaram a ordem dos espíritos aqui? Para ver a classificação dos espíritos? Está falando dos espíritos puros. Os espíritos puros é a última escala que nós vamos chegar. Porque nós vamos evoluir sempre. Vai continuar evoluindo. Evoluindo. Não me pergunta porque eu não sei como que se dá. Mas chegou no patamar dos espíritos puros, que é da magnitude do Cristo, os Cristos, os espíritos que não precisam mais de reencarnar. Não precisam mais de reencarnar. Então, eles estão falando desse pessoal. Dos espíritos puros. Pureza total. Nenhuma influência da matéria. Não tem nenhuma influência da matéria. O que eles são? Como que é a forma deles? Isso nós não sabemos. Se é luz, porque nós sabemos que o espírito, ele vai aperfeiçoando na evolução até a chegada dos espíritos puros. E daí para frente continua evoluindo. A gente só vai conseguir isso a hora que a gente perceber que a gente vai ter que ter mais sentidos, né? A gente só tem 5 sentidos hoje, né? Exatamente. Ao ter que começar a aparecer mais sentidos e sentidos, Tanto os é espíritos são que completos. quando nós desencarnamos, isso que o Elvésio está falando aqui é importante, porque quando nós desencarnamos, a nossa visão ela é muito mais ampla, os nossos sentidos são maiores. E aí a pessoa fala assim, mas não tem órgãos, o perispírito não precisa, você enxerga como se fosse ele todo. Então não é o órgão da vista que te dá a visão, não é o ouvido que vai te dar a audição, é tudo mais amplo, lá é tudo mais amplo. Né? Porque nós não temos mais a influência do corpo físico, da matéria, do escafandro, dessa matéria pesada. E aí nós estamos agora num patamar da matéria mais leve, mais densa, mais sutil. E isso nós vamos aprendendo aos poucos. Comentário de Kardec. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Tá vendo, gente? A Terra é um
um dos mais atrasados, não é isso? Isso. Física e Moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores. Reunião dos espíritos superiores. Aí o povo fala assim, mas eles vão queimar lá porque é muito quente, ué. Matéria. Ou, por exemplo, para nós, só uma ideia, nós não suportamos viver dentro da água. Os peixes não suportam viver no ar. Então, cada um tem um Habitat. estilo. É um habitat, um estilo de... Então, os espíritos puros, o Sol é o lugar de reunião deles. Os quais... Outra matéria. Pode continuar? Olha. Os quais de lá irradiam seus pensamentos Quem para que os irradia outros os mundos, pensamentos? Os espíritos puros. que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Que é o fluido cósmico. Isso. Entenderam? Então, o Sol, que ele está falando aqui, que nós fomos estudar no Livro dos Espíritos, é o lugar de reunião dos espíritos puros. Olha que benção. E de lá eles transmitem os seus pensamentos para chegar até os planetas, né? Favorecendo aí a todos nós. E nós vimos aqui com Emmanuel que é a chuva de átomos em nosso favor. Então, olha que maravilha, à medida que nós formos evoluindo, quantas coisas vão sendo reveladas para nós, que nós ainda não compreendemos, né? Então, gente... Eu acho que a espiritualidade, o ser espírita é persistência. Porque a gente nota aí como a gente não sabe nada ainda desse campo espiritual, né? E tem os livros aí começando a mostrar, e a gente faz uma leitura aí, você passa batido em um monte de coisa. Porque estudar uma coisa, ler outra, né? É. Exatamente. É. Então, aqui no capítulo 3, ele fala assim, ó, estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o Sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. O que vocês entenderam disso? Lá no plano espiritual, a percepção visual, ela é muito mais rica. Então vamos ver isso na pergunta 237, já está marcada aqui no Livro dos Espíritos, sobre as percepções visuais. 237. Questão 237. O Allan Kardec pergunta e quem que responde? Os Espiritualidade. espíritos superiores. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Tá vendo? Tá falando das percepções. Aqui falou das percepções visuais. Então foi perguntado se, quando nós partirmos da Terra, se as percepções visuais continuam. As percepções, quer dizer, continuam. A espiritualidade responde: sim. Sim. Além de Continua. outras de que ainda não dispunha. Porque Tá vendo? o corpo, Além de outras que nós não tínhamos. porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Só um minutinho que nós temos que ir explicando. Então, as percepções continuam, além de outras que o corpo não deixa perceber. Então, as percepções continuam. Ele compara o corpo meio que uma cortina, né? Uma limitação. Compara o corpo como uma cortina que veda. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, o corpo é um entrave. E a inteligência do lado de lá, ela é mais livre. Então, por isso que, além das percepções que nós temos aqui na Terra, lá nós temos outras.
Agora vai para 248. Vai falar das percepções visuais agora, que é o ato de ver, de enxergar. Questão número 248. Kardec pergunta: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? A espiritualidade responde: mais distintamente, Mais distintamente. pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Entenderam, gente? Então, está perguntando se os espíritos... Repete aí a pergunta. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? A espiritualidade responde: mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Nada obscurece. Então, aqui, ó, um dos enfermeiros está explicando para o André Luiz que aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica por causa disso. Por causa da resposta ali, porque lá é mais intensa a percepção. Então, é bom que a gente já saiba disso agora. É bom. Por isso que o André Luiz vem revelar para nós. Porque o estudo vai nos auxiliar. Mas o que vai contar mesmo é o tanto de benefício que a gente tem feito. Porque fora da caridade não há salvação. Então, mas o conhecimento ajuda muito. Não é? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Ó. A percepção visual lá é muito mais rica do que aqui. Nosso sol é a divina matriz da vida. E a claridade que irradia provém do autor da criação, que é Deus, né? Então ele fala o seguinte, que ele, ó, prestem atenção nisso aqui. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego, venturoso, que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos na escuridão. Então não quer dizer que ele estava na escuridão só 8 anos, não. Porque nós estudamos aqui as zonas inferiores do segundo capítulo, que o nome do segundo capítulo é as zonas inferiores. O André Luiz estava num local que ele ficou 8 anos, que é o umbral. E ele fala de uma tremenda escuridão. Lá ele estava na escuridão e que tinha assim uma claridade muito embaçada. Espessas neblinas, é o nome que ele fala. Espessas neblinas, e que o raio de sol não conseguia penetrar. Então era aquela escuridão. Quando ele saiu de lá, que ele adentrou na colônia, já mudou o ambiente. Ele sai da escuridão e vai para onde? Para a claridade. Então ele vem, primeira coisa que vem ensinando aqui é a respeito do sol, da importância da irradiação do sol. Sai das trevas para a luz. E aí então ele faz uma conexão com ele mesmo. Ele fala que ele se compara a um cego, como se ele fosse um cego de longos séculos para trás. Não foi só os 8 anos no umbral. O que significa isso? Então nós vamos estudar a cura dos cegos. Porque nesse momento ele está sendo curado. Ele está saindo das trevas para a luz. Ele está saindo da ignorância para a claridade do entendimento. Quando nós saímos da escuridão, nós vamos para a claridade. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque cegos somos todos nós. Quando caímos nas malhas do materialismo, do orgulho, do egoísmo, da vaidade humana e da ignorância. Então, quando nós saímos da ignorância, tanto é que Jesus falou no Evangelho,
não colocais a candeia debaixo do alqueire, mas colocai a candeia onde? No velador. Essas são as palavras do Evangelho. O velador fica no alto. Olha onde que a luz fica. Porque senão ela não ilumina. Coloca a luz debaixo da mesa para você ver. Coloca a candeia debaixo da mesa. Não vai iluminar. Então a nossa luz tem que resplandecer. Por isso que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E em Mateus também, no capítulo 5, vai falar, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, mas no velador. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. É a palavra de Mateus, capítulo 5. Então, todos nós temos a luz que está dentro de nós. E Jesus falou em outra circunstância do Evangelho. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Está também em Mateus. Então, nós temos a nossa luz que tem que resplandecer. Brilhe a vossa luz. Resplandeça a vossa luz de que jeito? Com as nossas obras. Né? Então, aí é o que fala Marcos, capítulo 8, versículo 22, na cura do cego de Jericó, que foi o que nós acabamos de ler aqui. Tudo que está escrito aí está no Evangelho. A música é o Evangelho. E lá então fala que o cego Bartimeu, filho de Timeu, que o prefixo Bar significa filho de Timeu, é o cego Bartimeu, filho de Timeu. Estava sentado na beira do caminho. E Jesus sai de Jericó com os discípulos e a multidão. E quando ele vê o cego clamando em altas vozes. O que é clamar? Clamar não é chamar apenas. Clamar é gritar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus se aproxima dele, né? Ele não gritou apenas, né? Ele gritou em forma de um sentimento muito forte, onde Jesus despertou, que tinha muita gente gritando, mas ele gritou, despertando aquele sentimento de amor, né? E aí então ele levantou-se, porque ele estava mendigando a situação dele. Então nós temos que tirar o espírito da letra, né? Porque ele estava ali numa situação assentado. E nós temos que estar numa postura em pé. Para caminhar. Para operar. E não acomodar. Não é mesmo? Agora, vocês estão aí assentados, mas estão em pé nesse momento. A cabeça está, funcionando. Porque toda ocupação útil é trabalho. Está no livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho. Você pode estar trabalhando sentado. Então Bartimeu se encontrava à margem do caminho. Jesus passou, ele estava à margem, ele estava à beira do caminho. E o que é que nós temos que estar? Nós temos que estar no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos estar à margem. Aquele que vem, como é que é? Aquele que vem por mim, né? Eu e o Pai somos um, está no Evangelho. Então, nós estamos vendo que o cego Bartimeu estava à beira do caminho e assentado. A primeira postura dele foi ficar em pé. Né? Nós aqui estamos sentados, nós não estamos de pé. Nossa cabeça está funcionando, tá? Não quer dizer fisicamente, quer dizer a nossa postura moral. Certo? Então, nós temos que tirar o espírito da letra. Rapidinho, porque o tempo voa e nós vamos falar agora da música. Porque depois que o André Luiz tomou o caldo e já teve a melhora instantânea, é claro que ele ainda não estava locomovendo da fraqueza dele. 8 anos no umbral, mas já sentiu outro, renovado. Então, naquele momento, olha que coisa linda, era o crepúsculo em nosso lar. Está escrito aqui. Por isso que é importante que vocês leiam o capítulo. Era crepúsculo em nosso lar.
Então, naquele momento, ele ouve uma melodia invadindo o quarto. As músicas. Viu aquela melodia maravilhosa. Isso tudo faz parte do tratamento. E nesse momento, então, os enfermeiros despediram dele e falaram assim, olha, nós já estamos indo porque é a hora da oração coletiva. Olha o hábito maravilhoso de nosso lar. Você pensa bem se o Brasil fizesse uma oração coletiva. Eu me lembro que muitos anos atrás tinha a oração das 6 horas, não tinha? Acho que ainda tem. Alguns lugares, né? Ainda tem. Não é uma bênção? Porque nesse momento você conecta com o alto. E ali então... Hoje tem a Ave Maria, né? Muitas rádios tocam Ave Maria 6 horas. Ainda, né? Mas muitas já não fazem esse hábito mais. Né? Tá perdendo. Que é um hábito. Né? E então, ali então, ele pede, olha para vocês verem a boa vontade dele. Fraco ainda convalescendo. Ele pede para acompanhar os enfermeiros, se ele podia ir até o grande salão, acompanhar a oração coletiva. E então foi apoiado pelos enfermeiros com muita dificuldade. Quando ele chegou ao grande salão do hospital, onde estava uma turba de enfermos, e ali então ele viu uma grande tela, um telão. Olha isso aqui, esse livro é de 1943. Nem tínhamos ainda essas tecnologias. E os espíritos já revelavam para nós. Foi descido um grande telão, né? Ali no salão do hospital, perante os enfermos e os auxiliares, todos reunidos do hospital. E aí ele vai explicar que nesse momento do crepúsculo em nosso lar, é feita a oração do dia. E ali então, desenhou-se no telão a governadoria, mostrando para nós como que funciona a vida social de nosso lar. Então ali estava o governador, um velhinho, um ancião, com 72 ministros ao redor, em atitudes de preces, de oração. E ali então, os 72 cantavam os hinos de glória a Deus. E ali irradiava-se por toda a colônia de nosso lar. Então, todos os lares do nosso lar, todas as oficinas de trabalho, todos os ministérios de nosso lar, todos os locais desta colônia se reúnem nesse horário para a grande oração coletiva. E aí nós vamos ver aqui as perguntas 649, 656, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9 e 10, e a Gênesis, capítulo 14, item 18, que fala sobre a força e a ação da prece. Mas vamos com calma. Quantos minutos nós temos? Puxa vida, 7. Nós vamos falar das curas do cego primeiro, certo? Então, se não der tempo hoje, na próxima a gente continua, porque não estou com pressa. Nós temos que estudar, fazer o serviço bem feito, em detalhes. Né? Então, gente, em Marcos capítulo 8, versículos 22, mostra a cura do cego de 8:22 é o cego de Betsaida. E 10:46, em Marcos também, é a cura do cego de Jericó. Então, essas foram curas diferentes, porque cada pessoa necessita de um socorro, certo? Então, lá em Marcos, capítulo 8, versículos 22, ele conta para nós aqui no Evangelho do Evangelho de Marcos, como que se deu essa cura lá em Jericó, que era uma cidade, né, uma aldeia, né, uma cidade pequenininha, Jericó. Né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Estão lembrados? A parábola de quem? Do filho, do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Engraçado. Jerusalém ficava no alto,
descia para Jericó. Será isso? Geograficamente? Isso tudo tem um sentido, significado. Temos que pensar a essência do ensinamento do Evangelho. A parábola, o que eu falei? Filho pródigo. É isso? Não, do bom samaritano. Né? Então caiu na mão dos salteadores. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então Jericó era aquela cidade de comércio, muito ligada a negócios da época. E Jerusalém era assim? Não, Jerusalém era onde tinha o templo suntuoso de Salomão, onde ali então reuniam-se os judeus, né, no templo de Salomão para orar. Era um lugar de muitas orações, onde tinham ali muitas festas, né, da Páscoa e etc. Então, descia um homem de vibração, descia de um lugar mais espiritualizado para um lugar de muito materialismo, Jericó. A cura foi feita em Jericó. Então, Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó. Olha o processo de saída desse ambiente. Jesus estava no meio da multidão. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Comia com os ladrões, comia com os publicanos, os cobradores de impostos. Jesus sentava-se à mesa com prostitutas e ladrões. E os discípulos, o mestre, olha lá o seu mestre. Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Então Jesus saía de Jericó quando ele viu o cego clamando: Jesus, filho de Davi, porque Jesus é da linhagem do rei Davi. Lá na genealogia de Mateus fala isso, né? Nasceu em Belém de Judá, né? Da Judéia. Saiu de Nazaré e nasceu em Belém, da linhagem, que o pai dele era da linhagem de Davi, do rei Davi, da genealogia de Davi. Tudo isso tem significado. Então prestem atenção. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado. Eu já falei da posição em pé e assentado. Junto do caminho. Ele não estava no caminho. Ele estava às margens. Nós temos que estar no caminho, gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então ele estava sentado numa posição acomodada, junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam: cala a boca, para de gritar, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Está aqui no Evangelho: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chame ele lá. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te. Saiu de assentado e levantou-se. Outra posição. Estava querendo, porque nós só vamos ser curados se a gente quiser. Porque muita gente não quer ser curado, não. É impressionante. Muitas pessoas não querem sair do umbral. Sabiam disso? Muitas pessoas não querem. Preferem. Muitas pessoas que nós encontramos para socorrer não querem ser socorridas. Querem continuar naquela vida. Sabiam disso? Então a gente tem que ter vontade. Livre. Tem que respeitar o livre-arbítrio. Arbítrio de cada um. Os espíritos respeitam, né? Então, Mas a hora dele chega. tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele quem?
Jesus. E ele lançando de si a sua capa, tem significado isso. Largou para lá e foi-se embora. Foi vincular-se ao Cristo. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? Não é isso que está na música aí, Abel? Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista, Senhor. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aí ele foi pelo caminho. Então nós estamos tendo a chance de entrar no caminho, né? Porque nosso livre-arbítrio discernido, bem conduzido, porque até então nós estávamos vacilando no nosso livre-arbítrio. Então quando a gente quer, a gente consegue, né? Pedir e obtereis. Acabou o tempo? Ainda tem? Acabou. Acabou. Olha, gente, eu ia agora passar para o cego de Betsaida, que é uma aldeia nas proximidades do lago de Genezaré, próximo a Cafarnaum, onde Jesus operou muito na Galileia. E aí nós vamos falar da cura do cego de Betsaida, como se deu. Jesus cuspiu e passou nos olhos dele. E depois Jesus impôs as mãos e falou com ele, enxerga alguma coisa? Ele falou, vejo os homens como árvores. E Jesus tornou a impor as mãos. É o passe. Tornou a impor as mãos. E aí então, ele perguntou se ele via. Ele falou, vejo ao longe e distintamente a todos. A cura foi feita em 2 etapas. Então nós que estamos no imediatismo da coisa, temos que saber que tem coisa que a gente tem que aguardar um pouquinho. Às vezes não é o momento, certo? Mas o tempo acabou. E aqui nós temos muito ainda de falar da oração, as perguntas 649, 656, o Evangelho segundo o Espiritismo na ação da prece, explicando como que se dá os nossos pensamentos no fluido cósmico universal e que vai chegar até o objetivo. E temos vários tipos de preces, viu? Temos a prece refratária, que é uma prece que está citada num dos livros de André Luiz, que a filha pediu para a mãe que tinha falecido. E a mãe não tinha estrutura nenhuma para ajudar a filha. Mas a criança pedia, mamãe, me ajuda. E aí então os espíritos desviou a prece. Não chegou até a mãe, mas chegou até os benfeitores e vieram imediatamente socorrer a criança, como se fosse a mãe dela. Então, isso tudo nós vamos ver a semana. Né? Nós não marcamos ainda não, viu, Patrícia? Temos que marcar. Eu vou fazer uma viagem em setembro, vou ficar uns 12 dias fora, mas aí a gente marca para o final de outubro. Tá certo? Muito obrigada. Ellen, você faz a gentileza de fazer a prece final para a gente? Claro. Obrigada. E aí, então, gente, nesse momento, eu só vinha falar aqui, dar um recadinho, que é o seguinte, quem puder ficar até o final, porque vai ter os passes, não vai, Patrícia? Vai. Vai ter os passes na cabine, e depois dos passes nós vamos continuar com as músicas. Porque durante o passe, vamos manter a vibração em silêncio, como estavam lá no grande salão, todos em posição de prece, porque nesse momento nós estamos recebendo tratamento espiritual. Então, se a gente for conversar, a gente deixa para bater um papinho ali fora, tá certo, gente? Só enquanto finaliza os passos. E agora nós vamos convocar a todos a oração final. Senhor e Mestre Jesus, nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento até vós, a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. Que nós possamos, Senhor, sair daqui melhores, mais restabelecidos, mais fortalecidos, e que durante agora o nosso passe, nós possamos receber muito nesta cabine, pelos benfeitores que se operam aqui em benefício da cura espiritual. Te pedimos, Senhor,
que as vossas luzes e bênçãos possam estender a toda a humanidade, o nosso país, bem como a todos os países que nesse momento passam pelas provações de um mundo em transição. Rogamos a espiritualidade que possa conectar-nos a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, à grande luz do sol, aos espíritos superiores, aos benfeitores desta casa, e que possamos sair daqui melhores, curados, mais fortalecidos. E nesse momento, nós não cansamos de pedir em favor de todos os nomes que se encontram aqui nesta mesa, no caderno de preces, que possam chegar a cada coração os nossos pensamentos, as nossas energias positivas, reanimadoras, que possam fortalecer a cada coração, levando muita saúde, muitas bênçãos e bom ânimo a todos os lares. Que assim seja. Assim seja. Gente, nós temos depois a água fluidificada, né? E agora vai passar para o passo, não é isso, Pai? Tem que dar um recado. Comece a ver. Eu prestei uns recadinhos aqui. Tem? Desculpa. Então, né, eu vou dar os recados. Toda segunda-feira a gente tem o estudo, né, do Livro dos Espíritos, às 7 horas da noite pelo Skype. Então, quem tiver o interesse, é só mandar mensagem ou no Instagram pelo direct ou pelo WhatsApp, que a gente coloca vocês no grupo, né? Na terça-feira, também às 7 horas da noite, a gente tem a mentalização. Então, se alguém está precisando aí, né, de uma mentalização, né, alguma doença, enfim, precisa receber essa mentalização, pode também estar entrando em contato pelo direct ou pelo WhatsApp, que a gente também passa, né, as orientações para estar recebendo essa mentalização na terça-feira. A gente também está fazendo a venda dos livros, né, pelo Instagram, então lá tem um destaque com todos os livros. Então, se tiver interesse, só mandar mensagem também. Às quintas-feiras a gente tá aqui, né, na reunião, na palestra, então a gente espera todo mundo saiam de casa e venham para cá. A gente também na quinta, de 5h30 até as 7 horas, a gente tem o bazar. Então, também estamos aceitando, né, doações para o bazar. Então, roupa, calçado, utensílios de casa, né, livros, tudo é bem-vindo também pro bazar. E aqui a reunião, né, começa às 7h20 e eu acho que é isso, não faltou nada. Então, muito obrigada e uma boa noite.